Igreja sem criança é triste, gente. É bom demais ver criança correndo para lá e para cá, não é? E saber que a igreja está viva. Para mim, criança é tudo. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Uma saudação especial, né, da nossa Junta de Missões, do pastor João Marcos, que é o nosso secretário executivo, e toda a nossa equipe. E a certeza de que tudo o que foi dito até agora, né, é porque o Senhor tem estado no controle da nossa vida. Tudo que nós fazemos é sempre para a honra e glória do nosso Deus, não é? Então, tudo o que a gente tem feito é justamente isso, levar a alegria de Jesus a tantas pessoas. Meu nome é Carmen Lígia, eu sou natural de Volta Redonda. Conhece? Ah, que bom. Eu sou interior do Rio de Janeiro. Nasci e cresci num lar cristão. Aos 13 anos, eu me converti. A gente pensa que nasceu no lar cristão já é crente, né? Mas foi aos 13 anos que eu entendi que o vazio que existia no meu coração era do tamanho de Deus e que eu precisava de Jesus na minha vida. E assim foi que eu continuei como mensageira do Rei, aprendi a amar missões, e aos 17 anos Deus me disse que queria transformar meus sonhos. Meu sonho era ser engenheira. Queria construir edifícios, né? Eu brincava, vou ficar rica, eu dizia, né? Quando era criança. E Deus falou, não, eu tenho outra coisa melhor para você, mas você escolhe, porque Deus não obriga ninguém. Ele simplesmente me perguntou se eu queria, e eu disse, é claro que eu quero. Mas não foi um claro assim de um momento para outro, né? Foi um ano lutando entre deixar os sonhos e viver o sonho, o plano de Deus para a minha vida. E assim, eu entrei no seminário, no antigo IBE, hoje CIEM, estudei, e fui para o meu primeiro campo missionário na Bolívia, depois na República Dominicana, em Cabo Verde, os últimos anos trabalhando na Colômbia, sempre plantando igrejas, restaurando, sempre através do ministério com crianças, que eu acredito muito nisso, e nos últimos 15 anos trabalhando diretamente com crianças, através do PEP. E eu soube que vocês têm mais de 100 anos nessa igreja, não vocês, a igreja, né? E para mim foi emocionante, porque eu sempre pergunto quantos anos tem a igreja, para saber quantos anos estão orando por mim, né? Eu estou no campo missionário há 34 anos. Quer dizer que vocês que estão aqui nessa igreja há 34 anos, tem alguém que está há 34 anos aqui? Tem? Olha aí, são 34 anos orando por mim sem me conhecer, isso é fé. Não é? E é uma alegria muito grande poder estar aqui e ver uma igreja que se mobiliza, né? Está movendo-se, está fazendo aquilo que o Senhor quer. Orar com vocês foi emocionante, pastor, eu gostei muito da liturgia, foi muito gostosa, e eu louvo ao Senhor por isso. Em nome da Junta de Missões Mundiais, obrigada por orar. A Junta existe, meus irmãos, porque a igreja existe. Porque há muitos anos atrás, os batistas brasileiros queriam enviar missionários para completar a missão em outros países. E como fazer isso uma igreja sozinha? Toda a parte de burocracia para manter um missionário fora do país. As igrejas se uniram e criaram a Junta de Missões Mundiais. Então, a Junta existe porque as igrejas existem. Os missionários continuam porque vocês estão orando, porque vocês estão ofertando. E essa é a diferença. Nesses últimos anos, eu estou trabalhando com um projeto que se chama PEP. Quem já ouviu falar de PEP? Cadê? Isso. A Lídia trabalhou na América do Sul, hoje ela é aposentada, né? E o PEP é um programa de educação pré-escolar. É para criança que tem entre 4 e 6 anos, que vive em situação de vulnerabilidade social, emocional, espiritual. Então, o que a gente faz? Crianças que não têm acesso à escola, crianças em lugares muito pobres, em comunidades muito pobres, no mundo. Nós começamos uma unidade de PEP numa igreja local. Uma igreja como essa, igreja pequena ou grande, abre a porta e começa uma escola bíblica diária. Já não é escola bíblica dominical para as crianças, mas uma escola bíblica diária, todos os dias. PEP significa Programa de Educação Pré-Escolar. Presta atenção que tem provinha, hein? PEP significa o quê? Isso. Nós estamos em 32 países no mundo, nas Américas, na Ásia e na África, e sonhando em entrar em muitos outros países. Cada ano são mais de 18 mil crianças entre 4 e 6 anos que estão no nosso programa, porque a criança fica 2 anos no PEP.
Depois de 2 anos, ela entra, completa os 6 anos, ela entra então para a escola primária e começa, né, a estudar, e continua com seus estudos. Mas é no PEP que ela aprende os primeiros passos na vida secular, é no PEP que ela conhece a Jesus como Salvador, é no PEP que ela aprende a se cuidar, a ser valorizada, e é muitas vezes no PEP que ela recebe a alimentação. Nas Américas, eu sou coordenadora do PEP nas Américas, estou como coordenadora agora, até o dia que o senhor quiser. Nós estamos em 15 países, e são mais de 9.000 crianças só nas Américas. E eu queria mostrar para vocês um pouquinho do que nós fizemos o ano passado. Vocês vão ver carinhas de crianças dos países, né? Isso me emociona muito, ver carinha de criança. Criança é tudo de bom que existe. Nas Américas, então, nós estamos trabalhando com 406 igrejas, são 406 igrejas nos 15 países que abriram as portas para que mais de 9.000 crianças possam ser alcançadas para Jesus. No ano passado, nós trabalhamos muito e forte, e mais de 16.000 crianças entregaram seus corações a Jesus. Vocês imaginam isso? Mais de 16.000 gerações garantidas aí, né? Com a graça do Senhor Jesus em suas vidas. São 9.000 crianças e mais de 16.000 decidiram por Jesus. Por quê? Porque a gente alcança também os irmãozinhos das crianças. Quando você chega a uma criança, você tem todas umas pessoas ao redor, um grupo. Então, você tem uma criança aqui que tem 4, 5, 6 anos, mas você tem também o irmão, você tem o pai, você tem a mãe, você tem os avós. Então, é uma geração realmente que você trabalha através do PEP. O PEP é isso, é levar a alegria de Jesus para o coração da criança, e a criança leva Jesus para dentro da sua casa. Então, o que a gente faz? Né? Primeiro, a criança é o nosso campo missionário, e depois a criança passa a ser o missionário, a missionária, ele que leva Jesus para dentro da sua casa. Então, vamos ver um pouquinho desses países e ver o que Jesus tem feito ali no PEP, nas Américas. As mãos sempre estendidas, partilhando esperança, transformados pelo amor que vem de ti. Hoje estamos decididos a usar as diferenças para juntos avançar
Eu me emociono cada vez que eu vejo esse vídeo, porque ver as carinhas das crianças, né, e ver o que Deus realmente tem feito é uma coisa que enche realmente o coração de alegria. Então, quando você ofertou no ano passado, quando você orou por missões no ano passado, Deus fez isso. Deus fez isso. 16.818 crianças decidiram por Jesus no ano passado, porque você orou, porque você ofertou. 11 mil, mais de 11 mil, deixa eu ver exato aqui, 11.124 familiares das crianças, pais e mães, se converteram ao Senhor, eu estou falando só das Américas, porque você orou, porque você ofertou. Então, pode pensar assim, mas orar de vez em quando por missões. Não, escolha um missionário e comece a orar. Comece a orar por ele, pelo trabalho que ele está realizando. R$1 faz a diferença, irmãos. R$1 faz a diferença para alimentar crianças e para levar Jesus para o coração de muitas crianças. O tema da junta para esse ano, já foi dito aqui, vamos completar a missão. E está baseado em Mateus 28, 19 a 20. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia, mas os irmãos vão projetar para mim também ali, porque tem uma versão diferente. Mateus 28, 19 a 20. Vocês podem ler comigo aqui? Juntos? Portanto... Amém? Vamos fazer aqui uma viagem no tempo, né? Vamos voltar lá e vamos estar juntinho dos discípulos, quando eles estavam lá naquele lugar, esperando Jesus subir, antes da ascensão. Então, eles estavam ali com aquele coração palpitando, né? Porque primeiro Jesus morreu, desapareceu, veio a tristeza no coração deles, depois a ressurreição, Jesus voltou a aparecer, estar com eles novamente, e aí Jesus chama para um lugar e começa então a falar, a conversar com eles. Nós estamos todos pertinho de Pedro, de João, de Tiago, né? Lá escutando tudo que Jesus está falando. E aí Jesus diz para eles, olha, eu tenho uma missão para vocês, eu tenho uma missão. Qual é a missão? Ir e fazer discípulos. Eu tenho uma missão para vocês, vocês vão sair, vocês vão ir e vão fazer discípulos. Quer dizer que a missão para os discípulos era ir e fazer, ir e compartilhar, ir e falar de Jesus com as pessoas, certo? Então Jesus falou, vocês vão fazer o que vocês me viram fazendo esses anos, porque eles haviam acompanhado Jesus os 3 anos. Então eles sabiam o que Jesus fazia. Então vocês vão sair e vão falar de mim para as pessoas. Aí algum discípulo perguntou, né? Espera aí, mas onde? Onde que nós devemos ir? Jesus respondeu, onde? Todas as nações. Não é só no Brasil, não? Cada país cuida do seu país, cuida do seu povo? Não, é para ir a todas as nações. Como o pastor falou aqui no começo, é cuidar da sua casa, mas ao mesmo tempo da sua vizinhança, é cuidar da sua cidade, cuidar do seu país e o mundo, é ao mesmo tempo. Não é eu faço isso para depois fazer aquilo, é ao mesmo tempo. Nós temos que levar Jesus para os corações. Então Jesus disse, olha, a missão é ir e fazer discípulos, é ir e falar de mim, ir e falar do amor de Deus às pessoas. Onde? Todo mundo, a todas as pessoas do mundo, e está incluindo também as crianças. Vocês não conseguem até ouvir Jesus falando assim, e não se esqueçam das crianças, porque muitas vezes a gente pensa que falar de Jesus só para adulto, não é, pastor? Só para os grandes, como dizem, mas as crianças precisam ouvir de Jesus. Uma criança com 4, 5 e 6 anos que conhece Jesus nessa idade, é uma geração caminhando com Jesus, é uma geração longe das drogas, longe do roubo, longe da violência, porque ela conheceu Jesus ali. Então Jesus disse, a todas as nações. Alguém perguntou assim, espera aí, Jesus, eu tenho que ir para todos os lugares, eu tenho que falar de ti, falar de Deus para todas as pessoas, mas eu vou fazer isso sozinho? Jesus, sozinho é meio difícil, né? Aí Jesus diz, sozinho não. Com quem? Com ele, né?
Jesus diz, tranquilos, porque eu vou estar com vocês. Vocês não vão estar sozinhos nunca, e eu sou a prova disso. E eu sei que você também, a gente nunca está sozinho. Eu sou solteira no campo missionário, trabalhando, e eu nunca estive sozinho. Nunca. Um Natal, há muitos anos atrás, eu estava aprendendo o que era missões. Eu não tinha ninguém, eu tinha acabado de chegar no campo missionário, não conhecia as pessoas ainda, estava ainda naquela fase de conhecimento, não tinha tantas amizades. Então, chegou o Natal, 23 de dezembro, eu estava sozinha lá fazendo a minha ceia, me chamaram pelo telefone, aqui do Brasil, junto. E aí, Carmen, tudo bem? Eu, tudo bem. Você está sozinha? Eu já ia falar que estava, de repente, o Espírito Santo falou, peraí, você não está sozinha não, você está com um aniversariante. Eu falei, não, eu estou com um aniversariante aqui comigo. Estou com Jesus. Quem está com Jesus não está sozinho. E ele disse, eu vou estar com vocês. Vão, façam discípulos, eu vou estar com vocês. E aí, você pode escutar um murmurinho entre os discípulos, né? Pedro, João, Tiago, né? E alguém falou assim, ok, tenho que ir fazer discípulos em todos os lugares. Você vai estar comigo, Jesus, isso já é uma garantia tanta, né? Mas quando vai terminar essa missão? Até quando? E Jesus respondeu, até que tudo se termine, até que ele volte, até completar a missão. Até completar a missão. E nós vimos que os discípulos que estavam ali, eles saíram e eles começaram o trabalho, eles começaram a cumprir com essa ordem de Jesus. Eles foram e começaram a compartilhar do amor de Deus e fizeram o que eles viram Jesus fazendo, certo? Mas os discípulos já se foram. Morreram, estão na glória, e a missão ainda não se completou. A nossa missão, a deles, terminou. Mas a minha e a tua não. Por isso, nós somos chamados nesse ano. Deus enviou esse lema, que é para a gente se lembrar que a gente precisa continuar completando a missão. Então, essa ordem que Jesus deixou é para mim e é para você, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos nos lembrar que nós precisamos ir, fazer discípulos de todas as nações, nós não estamos sozinhos e vai ser até conseguir completar a missão. Não adianta ficar orando, Jesus volte, vocês oram assim? Não adianta ficar, Jesus volte, ainda tem 4 bilhões de pessoas que não ouviram falar de Jesus, ele não vai voltar, porque a gente precisa falar de Jesus para as pessoas, a gente precisa completar a missão. Por isso eu quero nessa manhã falar sobre 3 coisas importantes que é preciso para completar a missão. Primeiro, para completar a missão é preciso ter coragem. Coragem. O dicionário diz que coragem é um sentimento de segurança para enfrentar situações. Um sentimento de segurança. É a coragem para fazer diferença na vida de alguém. Pode ser de uma criança, de um adulto. E Jesus, ele é o nosso exemplo de coragem, porque Jesus disse assim, olha, no mundo vocês vão sofrer, mas tem de bom ânimo. E tem uma versão que diz, mas sejam corajosos, porque eu venci o mundo e vocês podem vencer também. E falar de Jesus deve ser algo constante na nossa vida. Falar de Jesus deve ser algo a diário, que a gente faz todo o tempo. Compartilhar com o vizinho, compartilhar com o familiar, sustentar a obra missionária no Brasil e no mundo. É o nosso desafio. Essa coragem, meus irmãos e minhas irmãs, não é essa coragem, por exemplo, assim de, eu tenho coragem de andar no escuro, né? Eu não sou medrosa, eu não tenho medo de acontecer alguma coisa comigo. Mulheres, é aquela coragem assim, quem tem medo de barata aqui? Não é aquela coragem de falar assim, eu enfrento uma barata, né? Eu enfrento um rato, eu enfrento uma cobra, eu enfrento um problema. Essa coragem aqui é a coragem para não ficar em silêncio quando o Espírito Santo diz para a gente assim, olha, fala de Jesus com essa pessoa. Entenderam que tipo de coragem é? É aquela que te leva a falar de Jesus para alguém. É aquela que te leva a agir para ajudar alguém que está precisando. É aquela coragem para escutar o Espírito Santo e atuar. Esse tipo de coragem que nos leva a completar a missão. Em Honduras,
Honduras é um dos países mais violentos aqui da nossa região da América Central. São vários, e Honduras é um deles, né? Quando eu vou lá em Honduras, para vocês terem uma ideia, eu não posso nem andar sozinha na rua, né? Os pastores que me recebem, nossa equipe do PEP, é todo o tempo comigo. Nem para ir na padaria eu não posso sozinha, tem com eles, porque existe muita violência lá. Existe um grupo chamado Grupo Maras, os Maras, que fazem terrorismo, na verdade, naquele país. E as crianças, elas sofrem também. Quando fomos começar o PEP, há uns anos atrás, fomos apresentar o PEP a um grupo de pastores, e logo depois começou o primeiro PEP. E o PEP foi crescendo, e um dia eu fui conhecer um lugar onde um pastor ia plantar um PEP. Quando eu cheguei, a congregação pequena estava reunida em um barraco, bem pequeno mesmo, um lugar, uma comunidade muito pobre. E chegaram muitas crianças, e eles falaram, isso aqui vão ser os alunos do PEP. Aí eu disse, sim, eles são as crianças do lixão. Aquelas crianças eram conhecidas como crianças do lixão. Eu disse, mas por que isso? Porque elas são filhas de recicladores, de um vertedeiro que tem aqui, e elas também vão lá, ajudam os pais a buscar no lixo as coisas que podem melhorar as suas vidas. Então, elas são conhecidas como crianças do lixão. Aquilo me deu muita tristeza no coração. Não quero que ninguém seja conhecido como pessoa do lixão. Ninguém. Passaram o tempo, entrou a pandemia e eu não pude voltar. Ao regressar a Honduras, eu fui outra vez nesse lugar. O PEP está numa comunidade chamada Intibucá, em Honduras. Quando eu cheguei lá, eu fiquei procurando o barraco, né? Me levaram, me deixaram e eu fiquei, cadê o barraco? Onde está a igreja? Aí chega o pastor, feliz, e me diz, irmã, vem aqui, missionário, vem aqui, você vai conhecer as crianças do PEP. Eu falei, e as crianças do lixão? Ele, não, agora elas são crianças do PEP. O PEP deu uma nova identidade. Agora elas são chamadas de crianças do PEP. E é isso que Jesus faz. Jesus transforma e dá uma nova identidade para a pessoa. Dá uma nova identidade para a criança. Eu fiquei super feliz com isso, mas o pastor falou, você está feliz? Espera aí que tem mais, né? Aí eu olhei para trás e ele falou, isso aqui é a nossa igreja. Eu falei, pastor, mas um prédio de 2 andares? Deus abençoou porque nós começamos a trabalhar com as crianças. Ele foi enviando recursos, ele foi enviando pessoas, e hoje nós construímos esses 2 andares. Fui conhecer o salão de cultos para 200 pessoas, tudo bonitinho, com as cadeiras, instrumento, coisas assim que não tinha, fora de contexto, se você pensar no lugar onde estava aquilo. Mas tudo bonitinho, arrumadinho. Aí embaixo estava a sala do PEP, banheiro adequado para as crianças, outras salas. E o pastor me disse, olha, nenhuma criança sai daqui sem um prato de comida e um abraço. Nenhuma criança. PEP transforma a vida porque é Jesus que é levado para a vida das crianças. Jesus chega na vida das crianças ali e faz com que elas sejam crianças do PEP, crianças de Jesus, já não crianças do lixão. Porque um pastor teve coragem. Esse pastor teve coragem para ouvir o sonho de Deus para aquela comunidade e trabalhar com aquelas crianças. Crianças que agora vão receber uma nova identidade e vão seguir adiante. Logo depois, em Guatemala, nós tínhamos um PEP também, outro pastor de coragem. Esse PEP estava numa igreja, numa comunidade muito difícil. É outra comunidade que a gente não entra sozinho, alguém tem que te buscar. E eu fui conheci aquela comunidade, onde o pastor nos chamou, através da nossa coordenação, e disse, olha, orem, porque os bandidos aqui vieram cobrar vacuna. Vacuna é como a propina aqui no Brasil. Eles vão nos comércios e dizem, você tem que pagar essa quantidade, se você não pagar, a gente fecha isso aqui e joga tudo fora, leva tudo. Então o pastor disse, isso aqui é de Deus, o dinheiro que entra aqui é de Deus, tudo que nós temos é de Deus, nós não vamos dar dinheiro para ninguém, para fazer nada de errado. E eu falei, está enfrentando o bandido, o que vai acontecer? A igreja se uniu, oração, jejum, nós oramos de aqui e eles buscando a Deus, e Deus tirou todos aqueles homens que estavam fazendo aquilo com a igreja, e a igreja continuou trabalhando com as crianças, porque esse pastor teve o quê? Coragem.
coragem. Talvez você pense, os missionários são corajosos. Não são, não. Não são, não. É Deus que realmente faz isso com a gente. E o PEP tem levado esperança ao coração das crianças, porque nós temos vários pastores, líderes corajosos, como que vocês têm aqui, que têm levado Jesus para o coração de várias crianças. Aí eu pergunto para vocês, a quantas pessoas você já falou de Jesus? Quantas vezes você esteve no ônibus, sentado ao lado de alguém, e o Espírito Santo, né, falou para você assim, olha, aproveita, fala de Jesus, você vê que ela está tristinha, né? Ela está precisando de ouvir, e você não teve coragem. Ficou quietinho, saiu, e essa pessoa perdeu a oportunidade. Quantas vezes dentro da sua casa, você teve a oportunidade de falar de Jesus com o seu familiar, e você preferiu se calar? Para completar a missão, você precisa ter coragem para levar Jesus para as pessoas que estão perto de você, na sua casa, sua família, vizinho, que trabalha com você, que estuda com você, mas, ao mesmo tempo, coragem para enviar novos missionários que estão longe também. Enviar novos missionários, sustentar a obra missionária no mundo. Coragem. Sem coragem, a gente não faz nada. Aproveite cada oportunidade. Pode passar a próxima. Aproveite cada oportunidade para fazer uma criança sorrir. E a criança sorri quando Jesus está no coração dela. Você vê aquela criança correndo, Davi, né? O Davi correndo, Davi é uma criança feliz. Davi é uma criança feliz. A gente vê a alegria quando a criança está assim. E a gente quer que as crianças no mundo inteiro também possam sorrir, felizes. E para isso está o PEP, que nasceu no coração de Deus. Para completar a missão, em segundo lugar, primeiro é preciso o quê? Coragem. É preciso também persistência. Persistência. O que é persistência? Quem sabe me dizer? Perseverança, não desistir. Como? Ânimo renovado. Isso, continuar. Segundo o dicionário, persistência é a capacidade de agir com constância para alcançar um objetivo. A palavra vem do latim persistere, que significa continuar com firmeza. Com firmeza. E olha, irmãos e irmãs, graças a indivíduos que foram persistentes, é que hoje a gente pode andar de avião. O Santos Dumont começou ali com uma coisinha pequenininha, o sonho dele era grande, ele foi, lutou, outros entraram, persistiram, e hoje a gente tem aeronaves enormes, que a gente pode chegar em minutos, né, em outro lugar. Graças a pessoas que foram persistentes, é que nós temos o celular. Todo mundo aqui tem celular, não tem? Alguém não tem? É uma coisa incrível o mundo hoje, todo mundo tem celular. Agora, quem é que se lembra do tijolão? Lembro? Gente, antes, olha, para a gente falar com alguém, a gente tinha que ter um telefone em casa que era caríssimo, vocês lembram? Convencional, era coisa de luxo. Quem tinha um telefone em casa era rico, né? Era coisa de luxo, pagava em várias vezes, várias prestações. E antes também, a gente tinha que usar orelhão. Quem é que já usou orelhão? Fala a verdade, hein? Quem tem mais de 10? A gente tinha que usar a ficha, não é? Comprar a ficha, ou conseguir moeda. Aí nasceu o tijolão. Alguém sonhou e foi persistente. Alguém pensou, peraí, temos que fazer alguma coisa a mais. Aí nasceu o tijolão. Tijolão, meninas, era um celular grandão. Né? Elas nem imaginam, não é? Era um celular grandão que a gente chamava de tijolão, porque era grande e pesado. Conseguia colocar no bolso, homens? Era uma bolsa para carregar, vocês conseguem imaginar, meninas? Uma bolsa só para carregar o celular. Era pesado, era difícil. Alguém pensou, peraí, a gente tem que melhorar. Alguém pensou, temos que fazer alguma coisa. E continuou trabalhando, até que a gente chegou, né, no celular que a gente tem hoje. Pequenininho, que a gente carrega no bolso, né? Às vezes até some dentro da bolsa, né, mulheres? A gente tem que estar aí vendo onde está, porque é pequenininho e todo mundo tem. Todo mundo tem. As crianças, adultos, antes as pessoas de mais de 70, 80, não tinha. Hoje todo mundo tem. Meu pai tem 82, ele dizia, não, eu não vou usar isso. A gente convenceu e hoje está lá no WhatsApp mandando notícia para a gente. Né? Então, vocês veem o que acontece.
Alguém persistiu. Alguém começou a criar o telefone e alguém persistiu para a gente chegar nisso aqui. E tem alguém mais trabalhando para que a coisa melhore mais ainda, porque Deus dá inteligência para isso. Alguém está persistindo, daqui a pouco a gente vai ter muito mais do que esse celular que a gente tem na mão. Quando eu comecei a obra missionária, era só carta, o telefone era caríssimo. Uma vez no ano eu ouvia a voz da minha família, porque era muito caro. Mas carta ia, um mês para chegar em mim e outro mês para chegar aqui. Um mês para lá, um mês para cá. Hoje, WhatsApp, eu vejo todo dia. Vejo até o que está cozinhando para o almoço. Alguém persistiu. Alguém persistiu. Inteligência sem persistência traz desistência. Eles continuaram. E por isso a gente tem o que tem hoje, o celular. Na vida cristã é a mesma coisa. A gente não pode desistir das pessoas. A gente não pode desistir de cumprir, de completar a missão. Vocês podem imaginar o que seria de nós se Noé, anos atrás, tivesse dito para Deus: ah, não, essa coisa de construir um barco, não, está muito difícil. Construir uma arca, não, isso é muito complicado. O que seria de nós se Noé tivesse dito a Deus: eu não vou construir arca nenhuma, está muito difícil. Mas ele persistiu. O que seria de nós se Moisés tivesse desistido de guiar o povo na saída do Egito? O que seria de nós, se Paulo tivesse desistido de pregar aos gentios? O que seria de nós se os discípulos, quando saíram daquele monte lá, Jesus subiu e eles falaram: ah, não, eu não vou continuar isso não, deixa para outros. O que seria de nós se Jesus tivesse desistido de completar a missão que ele tinha? O que seria de nós? Um PEP que nós temos no Paraguai, tinha um menino que chamava Alan, aluno nosso lá no PEP Paraguai. Ele tinha 4 anos, tinha passado por várias escolas públicas, e os pais já não sabiam o que fazer, porque ele era surdo, mudo, e muito nervoso, porque não conseguia entender as pessoas não entendiam, então colocavam numa escola, os professores não tinham paciência e expulsavam. Conseguia outra escola, os professores não tinham paciência e expulsavam. E eles passaram na frente da igreja e viram escrito PEP, Programa de Educação Pré-Escolar, foram lá, se informaram e pediram para colocar o filho ali na escola. E o pai disse para a professora educadora, para o pastor: deixa só ele ficar brincando, porque ele não aprende mesmo. Então, a professora disse, a missionária educadora, a professora disse: olha, nós vamos aceitar o Alan aqui, mas com uma condição. Você vai ter que vir em todas as reuniões, que é também na nossa igreja. E aí, então, o Alan começou, nervosinho no começo, não queria falar com ninguém, mas a missionária educadora daquele PEP, as outras crianças começaram a dar amor para o Alan, atenção para ele, conversava, brincava, ele estava num canto emburrado, deixa ele ficar emburrado ali, daqui a pouco a gente chamava, ele vinha. E foi pouco a pouco, o Alan foi se infiltrando, foi persistindo, ele foi continuando ali no PEP, e foi mudando aquela história, porque os outros alunos começaram a querer brincar com ele. A professora começou a mostrar a letra A e falar: vamos ouvir o som do A, vamos ouvir o som do E. E ele começou a querer participar também. Até que um dia o Alan chegou em casa e os pais escutaram quando o Alan começou. O Alan, que era surdo e mudo, começou a cantar a canção do PEP. Começou a falar. O milagre aconteceu, porque a missionária educadora persistiu. Não desistiu. Os outros professores desistiram. Ah, não, ele não vai aprender nunca. Esse menino não era surdo, não era mudo. Ele simplesmente precisava ser amado. Precisava ser cuidado. Precisava ser valorizado. Precisava de atenção. Persistência para mudar a vida das pessoas. Ah, meu familiar está nas drogas, não tem mais jeito. Eu não aguento mais isso. Persistência. Persistência. Meu marido é impossível, já ouvi tanta gente falar isso. Meu marido é impossível, não aguento mais. Aguenta, persistência. Minha esposa, não há persistência. É com persistência que a gente vai completar a missão. Nós não podemos desistir das pessoas.
Não podemos desistir das crianças. Não podemos desistir de ninguém. O PEP leva alegria para a vida das crianças. E a criança leva alegria para dentro das suas casas, porque ela leva Jesus para dentro de suas casas. Irmãos, escutem bem essa frase. A criança, seja na igreja, na escola ou na rua, não está somente para obedecer a tudo que o adulto manda. Ela precisa entender para aprender e a tomar ela mesma as atitudes corretas. Vocês entenderam? O que a criança aprende na infância, ela vai levar para toda a vida, seja bom ou seja ruim. Criança que é agredida dentro de casa, ela vai crescer agredindo. Criança que ouve pai gritando com a mãe, que ouve mãe gritando com o pai, ela vai formar um lar onde ela vai gritar com o esposo e vai gritar com a esposa. Criança que vê coisa errada dentro de casa, com o vizinho, na escola, ela vai levar adiante. Por isso a gente precisa cuidar da criança. Precisa levar Jesus para o coração da criança. Não podemos desistir das crianças. O mundo desiste das pessoas, mas nós não. Amém? O mundo desiste das pessoas. Agora você vai falar assim: o mundo desiste das pessoas, mas eu não. Eu não. Vamos completar a missão com persistência. E último, irmãos, para completar a missão, é preciso coragem, é preciso persistência e é preciso amor. Sem amor, não vai para canto nenhum também. Uma vez, depois que Jesus foi para o céu, os discípulos ficaram e eles buscavam os templos para orar. Iam para a igreja para orar. Numa ocasião, Pedro e João estavam caminhando, e aí eles chegaram, quase chegando no templo, na porta, eles encontraram um homem paralítico. Vocês se lembram da história? Encontraram esse homem paralítico ali, alguém tinha colocado ele ali para pedir esmola, pedir ajuda. Quando eles viram a Pedro e João, eles disseram: por favor, uma ajuda, por favor, faça alguma coisa. Alguém já falou isso para você? Por favor, me ajude? Por favor, me dê alguma coisa? Eles estavam dizendo: por favor, ajude, me dê alguma coisa. Pedro e João, olha só, eles colocaram a mão no bolso e viram que não tinha dinheiro. Já aconteceu com você? Não tinham levado o cartão de crédito, não estava com celular para fazer Pix, não tinham nada. E eles falaram: o que eu vou fazer para esse homem? Ele está pedindo dinheiro aqui, eu não tenho nada. De repente, eles lembraram de quem? De Jesus. E tudo que eles viram Jesus fazendo. Então, eles disseram isso. Vamos ler? Não tem R$1 faz a diferença. Vou provar para vocês. Na Venezuela, essa próxima foto que vocês vão ver agora, é uma foto das crianças na Venezuela. Há muitos anos atrás, o próximo, pode passar, queridos. Acho que não. Pode passar a próxima foto? Isso. Há muitos anos atrás, né? Estou falando de em 2020, nós estamos em 2023. Eu recebi essa foto logo no comecinho do ano de 2020. As crianças do PEP na Venezuela, todo mundo conhece a situação da Venezuela, já leu, já escutou. As crianças começaram a orar. A nossa coordenadora reuniu as crianças e saíram pelas ruas. Aí elas oravam por todas as pessoas que elas encontravam. Entravam na padaria, oravam pelos padeiros que estavam lá dentro. Entraram na delegacia, oraram pelos que estavam lá dentro. Oraram no supermercado, oraram em todos os lugares, barbearia. Aí chegaram nessa praça que vocês estão vendo. E ali elas se juntaram assim, em grupo, e começaram a orar. E o que vocês acham que essas crianças estavam pedindo? O que criança pede? Brinquedo, né? O que essas crianças estavam pedindo? Comida. Elas estavam orando: Papai do céu, manda comida. Criança tem que se preocupar com comida? Elas estavam pedindo comida. Senhor, manda comida para a gente. E o segundo pedido delas: traz paz para o nosso país. Criança tem que se preocupar com política, com país, com paz, com guerra, com briga? Não. Mas elas estavam orando: Senhor, traz paz para o nosso país.
E elas estavam orando e suplicando a Deus. Quando chegou março, todo mundo sabe o que aconteceu em março de 2020. O que foi? Pandemia. O mundo parou. Né? Vocês também pararam aqui? O mundo parou, desespero. E agora? O que a gente vai fazer? Porque as crianças no PEP, para muitas delas, a única alimentação que elas têm é justamente no PEP. Nossa preocupação foi grande. O que a gente vai fazer? Porque já não podia ter, elas não podiam ter aula, não podiam ir no PEP. E começamos a orar, Senhor, o que a gente vai fazer? Em julho, a nossa coordenadora nos chamou, o telefone, e disse, orem, porque aqui numa comunidade, numa igreja, onde tem 40 crianças, elas se enfermaram gravemente, e essa semana morreram 7. Você recebeu um telefonema dizendo que 7 crianças morreram essa semana num lugar? Foi assim, desesperante. O que aconteceu? Elas começaram a comer todos os dias uma arepa, não tinham mais nada para comer. Quem sabe o que é arepa ou já comeu uma arepa? Já? A próxima foto eu mostro para vocês o que é uma arepa. Essa é uma arepa. Arepa é como uma broazinha que é feita com milho, água, sal, azeite, óleo, né? Pode fritar, pode assar. Aí abre no meio e coloca dentro uma carne moída, frango desfiado, queijo, feijão, né, salada, e come, aquilo é uma delícia. Mas as crianças dessa comunidade não tinham mais nada para comer, só arepa. Então elas comiam uma arepa por dia, e isso causou infecção no intestino, no estômago, e levou à morte 7 crianças. E as outras estavam na mesma situação. Então, a preocupação nossa foi grande. O que nós vamos fazer? A nossa junta, que é a junção das igrejas batistas, certo? Reuniu pessoas especializadas. E elas começaram a pensar, o que nós podemos fazer? E aí nasceu a farinha Fé. Próxima foto. Nasceu a farinha Fé. Fé significa farinha enriquecida. PEP significa... Muito bem, pré-escolar. E fé é a sigla para farinha enriquecida. A farinha enriquecida ela é feita com folhas de espinafre, gergelim e milho, que é torrado, que é moído, e numa proporção misturado, para que a criança receba uma colherzinha por dia. Misturado na arepa, ou em qualquer alimento. Eu tomei na água e é gostoso, né? Então eu cheguei lá para provar, as crianças amam aquilo na água. Leite é muito melhor, mas muitas vezes não tem, né? Na sopa é muito melhor, mas muitas vezes não tem. As crianças começaram a tomar uma colherzinha misturada com qualquer alimentação por dia, e a vida delas começou a mudar, porque a fé começou a agir no intestino, no estômago, e melhorar a nutrição das crianças. Essa próxima foto, mostro para vocês, é das primeiras crianças, só o primeiro clique, aí. Esse é o Mateus, uma das primeiras crianças que nós começamos a cuidar. Ele era irmão de uma das 7 crianças que morreram. E ele já estava num grau de desnutrição muito grande também. Uma colherzinha de fé misturado na arepa ou na outra alimentação por dia. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. E logo a próxima foto mostra como está esse menino. Feliz da vida quando eu estive lá correndo. Eu estive no ano passado lá, correndo pelo templo, já estudando no PEP, jogando futebol. Ele me disse, eu agora posso correr. Agora consigo correr e vou jogar futebol. A fé transforma a vida de crianças na Venezuela. Uma colherzinha de fé. A criança precisa de uma colherzinha da farinha por dia. E para uma criança ter uma colherzinha por dia, quer dizer, as colheres, 30 colherzinhas por mês, a gente precisa somente, sabe de quanto, irmãos? R$50. Com R$50 por mês, a gente consegue melhorar a nutrição das crianças. A gente começou com aquele grupo de crianças que estavam ali. E logo depois a gente se deu conta, a gente viu que existem muitas outras crianças na Venezuela que estavam na mesma situação. E o projeto foi crescendo, o programa Fé foi crescendo. E hoje nós estamos já com 1.440 crianças que estão dentro do programa, recebendo a fé, voltando a sorrir, voltando a jogar futebol, voltando a brincar. E o mais interessante, irmãos e irmãs, é que
Deus faz milagres assim que a gente não consegue entender, né? Porque a mãe de uma das crianças, eu estive lá em novembro, logo em dezembro, a mãe de uma das crianças me diz assim, irmã, antes, né? Eu posso, um ano antes, eu posso usar a fé também? Eu falei, mas é para as crianças. Mas é que eu estou com uma hemorragia que não cura de jeito nenhum. Não tem ninguém que consegue curar. Aí, como era mãe de uma das crianças que estava usando a farinha do pé, falei, dá para ela também. Então, ela começou a usar. No ano passado, ela disse, não uso nenhum remédio, não tenho hemorragia nenhuma. A fé curou minha hemorragia. A fé é para curar a desnutrição. E um outro pai me disse, olha aqui, vou te mostrar a foto da cabeça do meu filho, cheio de ferida, o corpo cheio de feridas, assim, estranhas, um menino muito magrinho, cheio de feridas. E eu falei, cadê ele? Está ali, bonitão, grandão, correndo por tudo quanto é lado. Eu falei, mas como que aconteceu com ele? A fé. A fé fazendo milagres. A gente sabe muito bem que farinha não faz essas coisas, não é? Mas o Espírito Santo atuando naquela farinha, Deus fazendo milagres, transformando a vida daquelas crianças e dando a elas uma nova oportunidade. Tudo isso é fruto de amor. Nasceu o amor no nosso coração pelas crianças. Estou falando dos batistas brasileiros, que começaram a ajudar aquelas crianças e transformar a vida daquelas crianças. Mas como Mateus, existem muitas mais crianças ainda esperando por nós. 1440, mas existem mais de 9.000 crianças com menos de 5 anos de idade que estão em desnutrição aguda ali naquele país. Nós precisamos seguir trabalhando, continuar trabalhando, precisamos continuar ajudando as crianças. 1 em cada 3 crianças na Venezuela precisa de ajuda humanitária. 1 em cada 3 crianças precisa urgentemente de alimento, de remédio, de educação. O país continua carente. E eu estou falando só da Venezuela, mas existem muitos outros mais. E é o amor que nos leva a fazer algo para completar a missão. São mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, e mais de 4 bilhões ainda não ouviram falar de Jesus. Já completamos a missão? Ainda temos muito por diante, temos muito o que fazer, precisamos trabalhar. E para trabalhar, precisamos estar juntos. Pode colocar a última? Juntos. Vamos ler juntos? Juntos em oração. Isso. Juntos. É juntos. Nenhuma igreja pode fazer missão sozinho. Nenhum missionário pode fazer missão sozinho. Juntos, nós podemos levar o amor de Jesus a muitas pessoas. E antes de terminar essa parte, aí vai o testinho. Quantos são os 15 países, quais são os 15 países onde temos PEP nas Américas? Você não pode orar se você não lembra quais são. Quem lembra? Paraguai. Argentina. Bolívia. Peru, Nicarágua, Equador, Venezuela, Chile, Paraguai, Honduras, República Dominicana, Panamá, o último país lá de cima, México, faltam 2. Falta um, na verdade. El Salvador. Isso mesmo. Juntos, olha, juntos em oração e ação, com coragem, com persistência e com amor, completemos a missão Igreja Batista Laranjeiras. Amém? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.